Bom dia. Bom dia. Tô vendo o pessoal aqui já entrando. Bom dia, Débora. A Débora eu já conheço pela foto já. Esperar mais um minutinho para as pessoas entrarem. Enquanto isso, Débora, vai aí compartilhando. Bom dia. Só mais uns segundinhos e a gente já começa. Hoje eu consegui não saber onde é que está meu óculos. Tem que chegar bem pertinho. Aí Janete entrou. Eu falo que sem o óculos eu não consigo achar o óculos. Faz sentido, né? Aí eu vou ter que chegar bem de pertinho para ler os comentários. Faça o favor de comentar que eu vou ler, viu? Bom dia, Janete. Bom dia. Bom dia, Solange. Aí. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã na tua presença. Eu peço mais uma vez, Pai, que o Senhor visite, Senhor, cada pessoa que está aqui comigo, Senhor, participando dessa leitura. A tua palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. E qualquer pessoa que tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor. É o que a tua palavra diz. Então eu peço que o Senhor abençoe, Pai, o esforço de todos que entram aqui cedinho, Senhor, de todos que separam um tempo para meditar sobre as Escrituras, porque tem desejo no coração de te conhecer um pouco mais. Que o Senhor dê a essas pessoas, ó Pai, experiências contigo, que o Senhor as batize com o teu Espírito Santo, que o Senhor possa fortalecê-las na fé, que o Senhor venha, Senhor, sustentá-las, ó Pai, todos os dias, inclusive no dia mau. Que a tua palavra, Senhor, penetre ali o coração, a alma, Senhor, penetre, Pai, a mente e possa, Senhor, transformar a vida dessa pessoa, porque a tua palavra, ela é viva, Senhor, e ela é eficaz, e ela divide juntas e medulas, como ela mesmo diz. Ela entra nos lugares mais profundos da nossa alma e, Senhor, faz transformações, Senhor, maravilhosas, surpreendentes, porque a tua palavra, Senhor, é a verdade e ela nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que não é teu. Em nome de Jesus, visita nossa casa, nossa família, Senhor, e nos dá vitória no dia de hoje. Eu te peço, perdoa os nossos pecados e recebe, Senhor, a nossa oração nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, bom dia. Vão comentando aí, que aí eu vou vendo quem é quem. A Janete, a Solange, a Orlete. A Orlete hoje pôs o despertador, né, Orlete? Amém. A Michele. Bom dia, Michele. Então, hoje nós vamos para Mateus capítulo 8, tá? Nós concluímos já os 7 primeiros capítulos de Mateus e hoje nós vamos começar o 8. E eu falei com meu esposo que ele devia
tá aqui junto hoje, né? Porque o capítulo 8 de Mateus vai falar de muitas curas. E ele é alguém que tem orado aí por curas na vida das pessoas, né? Esse ministério, Deus tem um chamado especial na vida dele nesse sentido, né? Então, eu falei, você devia estar aqui comigo. Mas o cansaço não deixou. Mas enfim. Capítulo 8 diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Jesus desceu da onde? Do monte. Por quê? Porque ele estava dando o sermão da montanha. Lembra que nós lemos aqui? Dos 5 ao 7, ele subiu numa montanha e começou a ensinar os seus discípulos e uma grande multidão. Então, todos aqueles ensinamentos estão dentro dos 5 ao 7, né, do capítulo 5 ao 7, estão dentro do sermão da montanha. Então, no 8 já começa dizendo: Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-a, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então aqui, né, bem claro, um leproso encontrou Jesus, ele o adorando, falou que se tu queres pode me limpar. Jesus disse: quero ser limpo. E aí interessante que Jesus fala assim, não digas a ninguém, mas vai lá no sacerdote, leva a oferta que está determinada. Bom dia, Rita. Que está determinado na lei de Moisés e apresenta ao sacerdote para lhe servir de testemunho. Naquela época tinha um costume, né? Os judeus até hoje seguem a lei de Moisés. Então, na lei de Moisés estava determinado que se alguém tivesse lepra, deveria levar ali uma oferta ao sacerdote. Está tudo descrito lá no Levítico. Como são muitas, não vou dizer regras, é um ritual, né? Dependia também do grau da lepra, do tipo da lepra. O sacerdote, ele analisava também a ferida do doente, né? Ele que analisava se o doente, além de fazer o sacrifício pela purificação do leproso, ele também era quem dava o aval, né? Tá curado, não tá curado, pode voltar a viver ali em comunidade, não pode, enfim. Então tinha todo esse ritual e Jesus, respeitando a lei, tá? Jesus era judeu, Jesus veio para os judeus, então respeitando a lei, Jesus disse: não conte a ninguém, né? Vá e te apresenta ao sacerdote. 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Vou te explicar para você o que é centurião. Centurião é um oficial romano. Lembra que eu expliquei que nessa época Jerusalém estava debaixo do domínio político dos romanos, tá? Os romanos dominavam ali Jerusalém, dominavam ali aquela região, mas era domínio político, porque eles não interferiam na crença dos judeus, tá bom? Então, os judeus, vocês podem acreditar no que vocês quiserem, servir o Deus que vocês quiserem, contanto que politicamente vocês se sujeitem a nós e paguem os impostos, ok. Então, havia um centurião ali, e esse centurião era um oficial romano responsável por comandar uma centúria, que nada mais era do que uma unidade do exército romano de infantaria, tá? Geralmente, os centuriões, eles eram escolhidos pela coragem, pela bravura, né, de entrar numa batalha e lutar aí até a morte. Então, esse centurião encontrou com Jesus e disse no 6 aqui: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem debaixo de autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Então maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam:
Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente. Aqui Jesus estava falando de nós, tá? Jesus já estava se referindo a nós, o povo que viria de longe, que não era judeu. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Aqui no versículo 12, Jesus está novamente falando do inferno, tá? Ele não cita a palavra inferno, mas ele descreve o inferno. Em outros momentos, ele vai citar e descrever, e ele vai fazer a junção das duas coisas, né? Em outros textos. Mas aqui ele está falando de filhos, tá? Filhos do reino. Gente, filhos do reino. Ele está falando de pessoas, ele está se referindo aos judeus, que eram com quem Deus tem uma aliança. Então, Jesus veio em nome dessa aliança para os seus. Quando ele vai ser crucificado lá na frente, você vai ver que ele diz, está escrito assim, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Então, ele vem e ele faz no meio do seu povo muitos sinais e ensina muitas coisas a respeito e cumpre a lei e tudo que estava profetizado na lei acerca dele mesmo. Então ele diz assim, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, tem um centurião romano aqui, não conhece a lei, não é judeu, não é herdeiro da mesma fé de Abraão, não viu nem ouviu acerca de tudo que Deus fez pelo seu povo, não sabe quem é Deus de Israel, num tudo tem uma fé maior do que vocês, que sabem, que conhecem, que veem. Então ele está dizendo assim, pessoas assim, pela fé, herdarão o reino. Mas vocês, que muitas vezes conhecem, veem, sabem, e ainda assim não têm fé e me rejeitam, é mais ou menos isso que Jesus está falando, serão lançados no inferno. Olha isso. Paulo chega a dizer lá na frente, que ele vai falar assim, ó, se Deus não poupou os filhos legítimos, que dirá a nós, quando ele está divertindo o povo a permanecer fiel a Deus e fugir do pecado, né? Viver uma vida de santidade e de não achar que só porque tem fé, tipo assim, não é só porque tem fé, só porque leva o nome de cristão já é salvo. Não, Paulo ali ele está chamando para uma conduta de santidade, de arrependimento, de temor e dizendo que se Deus não poupa os filhos originais, né, os filhos legítimos, que dirá a nós, qualquer um pode ser cortado, tá? E isso aqui vai muito contra uma doutrina, eu diria dos últimos dias, tá? Que é dos nossos tempos agora, que é uma doutrina que explica uma graça de Deus muito tolerante com o pecado, quando na verdade a Bíblia não mostra isso. Infelizmente, eu digo que essa doutrina da hipergraça é uma doutrina que traz desgraça, porque as pessoas, não estando debaixo do temor de Deus e achando que o amor de Deus tolera todas as coisas, elas acabam entrando em condenação sem perceber. Mas isso é outro assunto, depois a gente fala. Mas aqui no versículo 12, Jesus está falando isso. Então, esse centurião aparece para ele e ele diz, não precisa nem ir na minha casa, só eu sei o que é autoridade, eu sou um homem de autoridade, eu sei dar ordens, eu sei que eles cumprem aquilo que a gente ordena, então o Senhor também tem autoridade, diz só uma palavra e eu sei que meu servo vai ser curado, e Jesus se maravilhou disso. E aí no 13 diz assim, então disse Jesus ao centurião, vá, e como creste te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Esse versículo 13 aqui mostra que, deixa eu circular aqui, em outras passagens você vai ver Jesus também curando e dizendo assim, ó, vai e seja feita conforme a tua fé. Então Jesus disse, vai e assim como creste te seja feito. Então é por isso que nós falamos
que podem existir duas pessoas ali no mesmo culto, na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, e nem sempre a cura ou a bênção, a vitória chegar, né, na vida das duas pessoas da mesma forma, porque tudo vai depender também da fé, tá? Então não é só a palavra que sai do altar, não é só você estar diante de alguém que tem autoridade, tá? Porque esse centurião, ele estava na presença de alguém que tinha toda a autoridade, que é Jesus. Mas a diferença aqui foi a fé, tá? Então a sua fé, o seu nível de fé faz diferença quando você está aí diante de Deus. Assim como você crê, vai acontecer na sua vida. Amém? E Jesus entrando em casa, versículo 14, na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os, né? Então, você vê que no 13 está dizendo assim que naquela mesma hora o criado do centurião ficou curado. Aqui no versículo 14, 15 está dizendo que, estando a sogra de Pedro com febre, Jesus entrou, curou, tocou-lhe a mão. Ele tocou-lhe na mão. E na mesma hora, então a gente não fala, não foi depois, foi na mesma hora. A febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-los. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Tem gente de fora da igreja que não acha que é teatro, né? Não gosta de falar endemoniado não, porque é armação que fala, né? Tá certo que aí tem uns pilantras aí que eu não duvido de nada não, mas só quem já viu aí uns endemoniados da vida sabe como é feio uma pessoa possessa, né? Eu sei que tem algumas que ficam até desconfortáveis, tímidas, com vergonha, né? Porque quando vão à igreja ali, de repente elas caem e ficam assim de um jeito constrangedor. Mas eu diria assim para elas, não fiquem, porque o importante é que você encontrou Jesus, que é quem liberta. Então, se o diabo manifestou e a gente pôde ver que existe algo maligno ali, estar orando e lutando, né, contra isso pela fé, é porque Deus vai libertar essa pessoa. Então, você está no lugar certo. Você não pode ficar aí com a vida atrasada, com a vida amarrada por causa de demônio e achar que não tem igreja e ficar com vergonha das pessoas, né? Gente, eu digo assim, ó, igreja é lugar para a gente se sentir à vontade, tá? Igreja é lugar para a gente entrar e se sentir à vontade. É a casa do meu pai, então não tem que ficar preocupando com a opinião de ninguém. Vai lá, chora, ora, né? E deixa Deus fazer o que Deus tem para fazer. Então traziam-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, você está vendo, né? Jesus ensinando com autoridade, Jesus curando as pessoas, Jesus libertando os endemoniados. Aí eu te pergunto, era impossível não ter multidão, né, gente? Era impossível. Aonde Jesus passava, a Bíblia diz, seguia-lhe uma grande multidão. É claro, porque Jesus era a resposta para muitos problemas, não só da alma das pessoas, né, do interior das pessoas, porque a Bíblia diz que todos se maravilhavam quando ele ensinava, ou seja, a palavra ela entrava na mente, no coração, os ensinamentos de Jesus aqueciam o coração das pessoas e trazia respostas, né? E também Jesus era ali a solução para as enfermidades. Todo mundo que lê a Bíblia sabe como que era a vida, por exemplo, de um leproso. O leproso ele tinha que ficar afastado da comunidade, o leproso era rejeitado, era aquela pessoa que você olhava e ele era indigno de muita coisa, né? Então era muito sofrimento, mas tinha alguém que curava, tinha alguém que tocava, tinha alguém que era diferente. Então o leproso ouvindo isso, ele dizia, eu quero, eu quero. Então Jesus era essa resposta para a necessidade das pessoas, né? Tanto as interiores quanto as do corpo, as exteriores. E é lógico que ia juntar grande multidão. 18.
E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Vou te explicar o que é escriba. Escriba é a pessoa que é responsável por ler e interpretar a lei de Moisés. É como se ela fosse um escrivão, tá? Ela faz as cópias, ela faz os textos, ela está no templo, ela é responsável pela leitura. Então, isso é que é um escriba, tá? Então, ele ordenou que passassem para o outro lado e esse escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Versículo 20. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando assim: você quer me seguir, mas saiba que eu não tenho moradia, não. Eu estou aí andando por onde Deus me manda e estou fazendo a obra de Deus, anunciando o reino dos céus às pessoas. É interessante isso, né? Eu costumo dizer que desde que eu saí da minha casa, que eu casei, eu já me mudei bastante, sabe? Mas todas as vezes que eu me mudei, sim, foram por motivos profissionais, foram, mas antes disso, eles foram por motivos espirituais, tá? Porque Deus já estava falando que iria nos levar a tal lugar. E ali o meio que Deus usou foi a profissão do meu esposo. Só para dar um exemplo. Eu saí de Barra do Garças, no Mato Grosso, o meu filho era pequenininho, no colo. E eu estava indo para Cuiabá também, ali eu tinha 1 ano e pouco de casado. E o meu esposo ia trabalhar em Cuiabá. E Deus falou para mim dentro do ônibus, eu não conhecia Cuiabá. E Deus falou para mim dentro do ônibus: antes de 10 anos você não sai daquele lugar. Mas assim, gente, quando você está fazendo uma mudança para uma cidade que você não conhece ninguém, tudo novo, né? Eu estava saindo debaixo da asa do meu pai, da minha mãe, ele de perto da família dele. Fiquei pensando, é muita coisa que se passa na cabeça da gente, você tem alguns medos, né? Enfim, mas eu disse assim, isso é coisa da minha cabeça, né? Pois foi o que aconteceu. Em 10 anos, Deus, ministerialmente, falando espiritualmente, meu Deus, eu aprendi muito ali, né? Com pessoas, através de experiências. Parte do que eu sou hoje, é óbvio, eu devo às experiências que eu passei ali, que foi um preparar de Deus para eu estar aqui hoje, conseguindo ler a palavra com vocês e interpretando assim tanta coisa que eu aprendi, vi, ouvi e vivi. E nunca dava certo. Sempre que ele recebia alguma proposta profissional para ir para outra cidade, na hora que estava fechando, dava errado. Nunca dava certo. Quando deu ali mais ou menos no 9º ano, o meu coração começou a fechar para a cidade. Eu dizia, eu não quero mais morar aqui, não quero mais morar aqui. E eu gostava de lá. Não quero mais morar aqui, eu quero ir para outro lugar. E eu tinha um desejo de vir para Santa Catarina. Nunca tinha pisado aqui em Santa Catarina. Nem conhecia ninguém daqui, assim. Mas eu queria vir para cá. E ele também. Aí, uma oração que nós fizemos uma tarde, tinha uma mulher aqui de Santa Catarina na casa da minha vizinha. E nós estávamos lá orando e essa irmã estava lá. E ela disse assim, olha, Deus me mostra que é para você preparar as suas malas, porque você vai sair desse lugar. E nós compramos uma casa meses depois, tentando financiamento, a gente nunca conseguiu, e nós compramos uma casa. E eu pensei assim, acho que ela estava falando que a gente ia sair daquela casa e vir para uma nossa, né? Pois é. Não, com 10 anos exatos, 10 anos no mesmo mês, 10 anos completo. Deus nos tirou de lá, assim, em questão de poucos dias. Meu marido entrou, achou uma vaga, conversou, falou pra mim, o que você acha de Santa Catarina? Chapecó. Eu falei assim, uai, vamos, não sei onde fica, mas vamos, né? Meu coração estava completamente aberto, mas eu tinha acabado de comprar uma casa. Só que assim, eu sentia que era Deus nos trazendo. E depois, tudo que a gente vai fazer na vida da gente, a gente tem que pedir confirmação do Senhor, para saber se a gente está debaixo da orientação de Deus. E depois, assim, só para resumir, por muitas e muitas outras situações, Deus foi confirmando que era. Então, nós viemos parar aqui. Cheguei em Chapecó,
Adorei a cidade, falava assim, meu Deus, não é uma cidade tão grande, eu não quero mais aquele ritmo de cidade grande, mas também não é uma cidade pequena, tem tudo. Amei o povo, fui muito bem recebida. E aí falei, vou ficar aqui agora por um bom tempo, né? Fiz amizade, comecei a trabalhar. De repente, Deus nos leva para Porto Alegre. Quem sabe, quem acompanhou ali de pertinho a nossa história, acompanhou também as provas que a gente fazia com Deus. E Deus respondia todas e dizia, sou eu que estou levando, sou eu que estou levando. Fui triste, irmãos, fui muito triste para Porto Alegre porque eu não queria ir embora. Mas eu tinha temor, porque eu sabia que eu estava debaixo da mão de Deus. E fui. Depois de 2 anos em Porto Alegre, não imaginava eu que fosse voltar para cá. E aqui estou. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Quando a gente se coloca debaixo da vontade de Deus, para ser guiado por Deus, você precisa entender que Ele vai te levar aonde Ele quer. E que você tem que estar disponível para ir com Ele aonde Ele quer que você vá. Sempre por um propósito. Deus vai te levar a algum lugar ou alguma pessoa por um propósito. Deus tem seus propósitos. Nós precisamos ser instrumentos na mão de Deus. Então Jesus estava dizendo aqui para esse escriba, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu fico para lá e para cá, eu estou sempre fazendo a vontade do meu Pai. Você quer me seguir? Saiba disso, né? Então, ele disse assim, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Algumas pessoas dizem que querem seguir Jesus, querem fazer a vontade de Deus, mas na hora que chega ali o momento, né, de dizer sim ou não para algo que Deus está direcionando, aí a pessoa não quer. Então, viver na dependência de Deus é isso. Eu passei 2 anos numa cidade que eu não gostava. Eu não gostei de Porto Alegre. Nada contra o povo, tá? Mas simplesmente o meu coração não estava lá. Mas eu estava lá e eu consigo dizer para você que mesmo esses 2 anos que eu fiquei lá sem gostar, eu reconheço que ali foi bom para minha casa, profissionalmente, de forma familiar e também espiritualmente. 2 anos foram de experiências que eu vou carregar para a minha vida inteira e que me trouxe um grande aprendizado para o ministério também, tá? Era Deus nos trabalhando ali. Então entenda que Deus tem seus propósitos. Se você quer seguir Jesus, esteja disponível a ir aonde Ele te mandar, a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. 23, tô aqui ainda, 21. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Gente, depois que morre, morreu. Depois que morre, morreu. Por isso que toda a palavra de Deus, ela vai nos dar orientações, né? Enquanto nós estamos vivos. As decisões, elas precisam ser tomadas enquanto estamos vivos, né? Tudo que a gente tem que fazer tem que ser feito enquanto estamos vivos. Depois que morre, morre. Fica a dor da ausência? Fica uma dor, um buraco, um rombo, sabe? Uma tristeza. Mas Jesus está falando assim, Ele está dizendo, deixe-me sepultar primeiro meu pai. E Jesus está dizendo, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Então, não precisa você ficar preso ao luto. Tem muita gente, principalmente nessa época agora de coronavírus, que perdeu um ente querido, que perdeu uma pessoa, que está preso ao luto, sabe? A pessoa ela não consegue viver e lidar com a dor. E isso é algo que a gente precisa, que a gente que está perto precisa ser suporte para essas pessoas conseguirem se reerguer, porque eu repito, a ausência ela é algo que vai doer para sempre, né? A ausência daquela pessoa que a gente ama vai doer para sempre. Mas a dor é algo que não vem com manual, a dor do luto. Você tem que aprender ali, na hora. E a gente tem que aprender a lidar com ela, porque a vida para nós, ela continua, né? Não pode parecer, algumas pessoas no momento do luto podem achar que essas palavras soam como insensibilidade. Imagina esse cara, esse discípulo que tinha acabado de perder o pai, ele disse para Jesus, deixa eu sepultar primeiro meu pai.
E aí Jesus disse, não, vem, segue-me. Será que Jesus estava sendo insensível à dor desse homem? Será que Jesus estava ignorando o buraco que havia na alma dele, né? A dor da ausência, a partida de alguém amado? Não, Jesus não estava sendo insensível. Mas Jesus estava dizendo, você vai ter que aprender a lidar com o luto, mas eu sou a vida, vem e segue-me. Era isso. Então não vamos parar de viver por causa da dor de quem partiu. Se partiu, partiu com a permissão do Senhor. Se você ficou, ficou com a permissão do Senhor. Então vamos viver a vida, porque não é só a nossa vida que está em jogo, né? Às vezes a pessoa tem filhos, então tem que cuidar da casa, tem os filhos, tem a família, tem o marido, e não pode sepultar quem está vivo junto, não é verdade? Então, que Deus console os enlutados e os dê força para que eles possam continuar. Mas sigam Jesus. Jesus é a vida, é a cura, é a força, Ele é tudo. 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus estava no barco, Jesus já havia curado leprosos, Jesus já havia feito milagres, Jesus já havia falado sobre o reino dos céus, Jesus já havia curado outras pessoas. Deixa eu olhar aqui. E Jesus ainda estava dizendo para eles, eu estou no barco, confia em mim. Mas ele está dizendo, homens de pequena fé. Eu me lembro muito de Moisés. Moisés, quando estava saindo com o povo de Israel do Egito, tem uma hora que ele se depara de frente ao mar. Aí o povo começa a apertar Moisés e diz assim, nós vamos morrer, porque Faraó vem atrás. Do lado só tem montanhas e na frente tem o mar, vamos morrer. E aí Moisés clama a Deus. Quando Moisés clama a Deus, ele tinha um cajado nas mãos, Deus fala assim, por que clamas a mim, Moisés? Sendo que lá atrás, quando Deus chama Moisés, entrega o cajado e a liderança para ele, Deus fala assim, com este cajado farás os sinais ali no Egito. Deus estava entregando um cajado de autoridade, de liderança, dizendo, Moisés, vai, eu sou contigo. E foi, tanto que através de Moisés, Moisés viu o poder de Deus, vieram-se as pragas do Egito, Moisés viu a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Então Moisés viu tudo isso, mas chegou diante do mar, Moisés travou. Travou e falou, e agora, Deus, né? Mas a liderança, a autoridade estava ali na mão dele. Então mas ele não sabia o que fazer. E Deus responde assim, por quê? Por que clamas a mim? Tão somente toca nas águas. Então, aqui, Jesus estava no barco. Jesus estava com eles. E de repente o mar estava agitado. Eles pensaram, vamos ter que acordar o mestre porque nós vamos perecer. Então assim, depende dele. Só que Jesus já estava desejando que, vendo tudo que eles estavam vendo, ouvindo tudo que eles estavam ouvindo e sabendo que ele era Jesus, eles começassem a exercer a fé deles. Eu digo, gente, que tem lutas que elas são somente nossas, mais nossas do que qualquer outra pessoa. Você pode ir à igreja, você pode receber ali uma oração com unção, com óleo, você pode receber uma imposição de mão. Mas voltou para casa, tá? Você volta para as suas lutas que ninguém mais vê e que ninguém mais participa como você participa. Então, ali você precisa exercer sua fé. Você não pode ficar o tempo inteiro dizendo assim, ai Jesus, e agora? Jesus te deu autoridade, você tem fé em Deus, então você tem que exercer sua fé. Você pode muito bem erguer sua voz e repreender os demônios, sabe? Você pode erguer a sua voz e determinar as bênçãos dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. A nossa boca, nós temos autoridade nas nossas palavras.
Então Jesus estava dizendo, homens de pequena fé. Nós lemos no capítulo 6, Jesus falando dos cuidados dessa vida, né? Jesus falando que pessoas estavam se preocupando com o que comer, o que vestir e tal. E aí Jesus fala assim, se Deus veste a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no fogo, quanto mais não vai cuidar de vós? Aí ele usa a expressão, homens de pequena fé. E aqui novamente Jesus usa essa expressão. Diante do mar agitado, ele diz, homens de pequena fé. Então, assim, Jesus está querendo que você use a autoridade que ele te deu. Você está o tempo inteiro assim, diante da situação, dizendo, e agora? O que eu faço? Jesus já te deu autoridade, você tem autoridade, você tem fé. Tem que colocar essa fé para fora. Não é só sentir aqui, é externar. É fé nas decisões, é fé nas atitudes, é fé nas palavras, sabe? Você tem que viver a fé diante do mar agitado, tá? Diante das preocupações. Então, Jesus se levanta, repreende o vento e segue grande bonança. 28. E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, algumas outras Bíblias, eu não sei, versões, talvez use outra palavra, mas enfim. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Acho que era província de Gadara, pode ter outra versão que use Gadarenos, né? Vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eu gosto desse versículo 29, vou explicar por quê. E estava pastando ali, distante deles, uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam, fugiram, e indo à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Nós vamos ler os 4 primeiros livros do Evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, muitas passagens são relatadas em um e outro também. A diferença é que algumas vão trazer detalhes a mais, né? Então, essa passagem dos endemoniados de Gadara, ele tem também em outras passagens, tá? Então, você vai ver que aquele Mateus, ele não diz, mas lá na frente ele diz que era uma legião de demônios. E diz que depois que os homens foram libertos, eles estavam sãos, e isso impactou ali, impressionou toda a população daquela província. Homens que moravam nos sepulcros. Eu conheci uma moça que eu levei para dentro da minha casa quando eu morava em Cuiabá. Eu não, meu marido. Eu fui pega de surpresa. Que dormia no cemitério. E eu ainda brincava com ela, dizia assim, mas fulana, você não tem medo de dormir dentro do cemitério, né? Porque é um lugar que a gente considera sombrio, digamos assim. E ela falou assim, eu não tenho medo dos mortos, eu tenho medo dos vivos. Agora, os vivos me dão medo. E ela dizia, tá? Ela dizia que iam muitas pessoas de outras religiões que ela citou, mas eu não vou citar, tá bom? Que iam dentro do cemitério fazer seus rituais. Inclusive, uma religião que o povo diz que não é religião, eles são uma fraternidade, uma comunidade entre si, de pessoas que têm muito, né? Que ia lá com seus membros iniciantes encapuzados, faziam roda ali ao redor dos círculos, faziam seus rituais, pessoas vendadas, enfim. Então, gente, Jesus não manda a gente no cemitério fazer ritual, né? Então você já pode ver que ali não tem coisa legal. E ela dizia, eu tenho medo dessas pessoas, dos vivos, dos mortos eu não tenho. Mas ela era uma menina muito demoniada, morava na rua
e usava droga, era desviada da igreja. Entende a importância de você permanecer? Não é porque você conhece a verdade uma vez que, se você não permanece, o diabo vem e te passa uma rasteira e ele te leva ali para o fundo do poço. Essa menina ele levou para as drogas. E eu encontrei ela. E eu me lembro dela quando eu vi essa passagem, sabe? Então, assim, os endemoniados estavam violentamente, se comportavam de forma violenta. Ninguém conseguia contê-los. E quando Jesus chega, por que eu disse que eu ia circular e eu gosto dessa passagem? Porque quando Jesus chega num lugar onde a pessoa está oprimida, o diabo se agita. Sabe por quê? Porque ele sabe que o tempo dele ali está acabando, porque Jesus chegou. Nós temos acompanhado algumas famílias aqui em Chapecó que vêm de muita opressão, sabe? Que estavam num ambiente onde se faziam trabalhos e trabalhos. No entendimento delas, era uma forma de cultuar a Deus também, de servir a Deus. Então, sempre que tinha um problema, ia lá e fazia um trabalho para passar aquele outro, para resolver aquele outro trabalho, para desfazer aquela outra obra, enfim. Mas a vida só mais enrolada, só mais oprimida. Por quê? Porque não tem nada de Deus nessas coisas. E quando a gente chega, a gente sente que o ambiente é carregado, a gente vê ali que o ambiente é carregado. Mas começa a mudar. Então já tem um tempo que a gente acompanha e eu ouvi essas pessoas falarem essas semanas que o lugar que antes era usado para fazerem seus trabalhos e outras coisas, né, já está mudando. O clima está mudando, as pessoas estão mudando e é visível a mudança na vida de muitas das pessoas dessa família que eu estou falando. Então, aonde Jesus chega, o diabo se agita. Se agita porque sabe que o tempo dele ali está acabando. Jesus vai chegar na sua casa hoje, na vida dos seus entes por quem você está orando. Não se assuste se as coisas começarem a se agitar. Mantenha a calma e saiba que o tempo de Satanás ali está acabando, porque Jesus chegou. Escreve aí, amém, eu creio. Jesus chegou, a vitória chegou junto com Jesus e você vai testemunhar. Esse é o capítulo 8, né? Como está escrito aqui na cura dos 2 endemoniados. A população daquela cidade ficou surpresa, tão assustada que mandou Jesus sair de lá. Porque aquela legião de demônios entrou nos porcos e os porcos se jogaram um precipício abaixo. Mas o que Deus vai fazer na sua vida também vai ser tão surpreendente que as pessoas vão ter que reconhecer. Veio de Deus. Veio de Deus. Exerça a sua fé. Seja como esse centurião que nós lemos hoje, né? Seja como esse centurião. Deixa Jesus trabalhar nas suas causas e use a sua fé. Ele já te deu autoridade. Não aceite menos que a paz e a bênção de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar por aqui, senão a gente tem comentário até para amanhã, né? Lembrando que hoje é sexta, amanhã não tem, domingo não tem. A gente volta na segunda-feira para ler Mateus 9 e dar sequência. Um beijo, Deus abençoe seu final de semana. Que o Senhor possa te dar vitória em tudo aquilo que você tem orado. E não se esqueça, exerça sua fé e a autoridade que você já recebeu do Senhor. Porque Ele quer te curar como Ele curou o leproso, como Ele curou a sogra de Pedro que nós lemos hoje, como Ele curou o servo do centurião, como Ele acalmou o mar e a tempestade no barco, como Ele libertou os endemoniados, tá bom? Um beijo, fiquem todos na paz, Deus abençoe.